que você acha que ela tá querendo indo pra uma casa liberal? Ela quer conhecer a casa liberal, o que é normal e pode acontecer. Estamos em 2025, tem um monte de gente que é curiosa, mas eu entrego na mão de Deus, cara. Se for da vontade de Deus, eu vou construir minha família. Acho que esse é o grande objetivo que eu tenho, tá ligado? Que provar alguma coisa pra alguém, pra você, pra internet? Eu topo. Foda-se, graças a Deus. E daí? Mas deixa isso. Porque você É isso. Minha família, eu fui das mulheres. Eu vim aqui pra te ofender. Então, você defende todas as mulheres do Brasil, é isso? As mulheres sãs. Vira presidente, então, mano, defende todas. Você é maloqueiro, rapaz. Você acha que eu quero ser presidente? Eu quero continuar na minha casa verde, que é o bairro que eu moro. Então você defende as... Fala, pessoal. No vídeo de hoje eu vou reagir a esse debate desses dois caras que representam ideologias completamente opostas. Antes de a gente seguir pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Foi casado uma vez só? Fui casado 2 vezes. Eu acho que assim, nunca existe um único culpado no término de relação. Eu não tinha a cabeça madura que eu tenho hoje pra conseguir segurar uma relação de casamento. Eu sempre fui muito impulsivo. Muitas vezes eu não cedia o que ela pedia. Sempre fui muito fiel nessa parte de fidelidade. É o exemplo do homem domesticado. Ele fala de machismo, ele fala de Deus, mas ele vive conforme os mandamentos do TikTok. Ele tá mais preocupado em parecer bonzinho pra plateia, pras mulheres que seguem ele, do que liderar a sua própria casa. Pior de tudo, ele se contradiz o tempo inteiro. Primeiro, ele diz que ele não quer que a mulher fique em casa, que só de dizer que a mulher fica em casa é machismo, mas ele fala que ele não gosta de dividir a conta, ele gosta de pagar a conta. Você decide, amigo, ou você é moderninho, ou você é provedor. É um dos dois. Não dá pra ser os dois. Esse tipo de homem, ele vive num ciclo de confusão eterna consigo mesmo. Sabe por quê? Porque ele tenta agradar todo mundo. Ele tenta agradar os homens, ele tenta agradar as mulheres. Qual que é o resultado disso? Ele mesmo falou, divorciado 2 vezes. Aí ainda por cima tem a audácia de falar que a felicidade da mulher vem antes da família e antes dos filhos. Eu conheci um cara que é um ex-amigo meu, porque ele era meu amigo até eu perceber qual que era a ideia dele. E aí deixou de ser meu amigo. Que ele falou o seguinte: a minha mulher bateu no peito, ela era médica. E eu falei pra ela, eu não quero mais que você trabalhe, eu quero que você cuide das crianças. Eu falei, sua mulher tá feliz? Não importa se ela tá feliz, ela tem que cuidar das crianças. Quando a gente tem filho, a gente tem que pensar nas crianças. Uma besta quadrada o cara falar um negócio desse. Ou seja, o sentimento dela, o sentimento da mulher, dela, ela tá plena, ela tá completamente feliz, sabe? Igual uma criança de 5 anos brincando com as bolhas. Esse sentimento dessa mulher é mais importante do que a linhagem sanguínea dos ancestrais dele e dela que morreram para que eles sobrevivessem, e mais importante do que a família dos filhos dele. Porque a mulher tem que se sentir feliz. Se ela não tá feliz, que tipo de homem que acha que o bem-estar momentâneo de uma mulher é mais importante que a estrutura familiar da próxima geração e das crianças? Eu te falo, o homem é afeminado. E essa é a doença. Esses homens trocaram honras, trocaram dever por aprovação social. Não tem. Esse cara não sabe o que é liderar, ele não sabe o que é falar não para uma mulher. Por que a mulher não é CEO de uma empresa? Porque ela não tem a testosterona do homem. Cara, quando eu ouvi isso, cara, eu quase tive um AVC na minha casa. E agora, o trabalho dele é ficar no podcast chorando para defender a mulher. Machismo enraizado também. Quantos milhões de homens endinheirados que a esposa quer trabalhar e que fala assim, ó, você vai trabalhar, mas você sabe que você pode trabalhar, você está trabalhando por hobby, né? Porque se você quiser, você não precisa trabalhar. É só você ficar aqui dentro de casa. Isso, cara, se você parar para analisar, você fala assim, nossa, que homem bonzinho, né? Mas não, ele tá aprendendo dentro de casa. Por homens exatamente assim que a sociedade tá dessa maneira que tá hoje. O cara fala como se toda mulher fosse uma prisioneira em potencial. Como se o cara provedor que provê segurança emocional, segurança física, segurança financeira, tá algemando a mulher como se ele tivesse uma arma na cabeça dela. Com todas essas leis feministas que existem hoje. Meu amigo, desde quando você oferecer o melhor que você pode para sua mulher e para sua filha é significado de prisão? Você tá tão doutrinado que você confunde amor e dever com opressão. Você acha que liberdade é você ir trabalhar numa empresa e obedecer um chefe que tá cagando e andando para você, que nem sabe seu nome, uma corporação que não tá ligando para nada, só dinheiro. Todo esse tempo é gastado enquanto seu filho tá lá com a babá. Isso não é liberdade, isso é escravidão disfarçada de empoderamento. Se a mulher quer trabalhar, ótimo, que ela vá trabalhar. Por que a gente tem que passar essa narrativa de que uma mulher que trabalha, ou que uma mulher que tem uma carreira, que decide passar os anos mais férteis dela trabalhando e ouvindo um chefe que tá cagando pra ela, melhor do que uma mãe de 22 anos?
que fica em casa, que cuida da casa, que cuida dos filhos. A narrativa é essa. Meu avô me ensinou a ser protetor das mulheres. Meu pai me ensinou a ser protetor das mulheres. Não sei se eu tô certo ou errado. Não sei se um dia eu vou me fuder por isso. Esse tipo de papo é do cara que nunca liderou nenhum relacionamento saudável. Ele provavelmente já pegou várias mulheres, já ficou com várias mulheres, só que passa um mês, aí a mulher percebe que esse cara não vai liderar nada, que esse cara aí não tem controle emocional nenhum. Ele simplesmente vai fazer o que ela quer. Igual um cachorrinho, sabe? A dona vem e chama, vem aqui, vem aqui. Ela passa a mão na cabeça dele assim. Ele faz tudo que a mulher quer. É o homem que se omite e que não fala o que ele pensa pra mulher. Pro homem ele fala, pra esse cara aí do Red Pill ele fala, mas pra mulher dele ele nunca vai falar isso. É visto como insegurança. Ele não quer se mostrar inseguro, ele não quer se mostrar machista. Mesmo sendo o que ele pensa, ele não vai falar o que ele pensa. Esse é o capacho emocional. E qualquer homem precisa entender isso. Ou você faz o que a mulher quer e você se desdém da sua masculinidade, você se desdém do que você realmente acredita, ou você segue aquilo que você acredita, segue a sua palavra. Não, eu não quero que você vá lá nessa balada à noite com as suas amigas sem mim. Você não deve fazer isso. Ótimo, você quer fazer isso? Vai, tchau, mas você está solteira. Acabou. Eu não vou abrir mão da minha masculinidade, dos meus princípios, para mulher nenhuma. Esse cara nunca fez isso. Ele acha que ele come várias, ou porque os amigos idiotas dele, que ele falou aí. No meu grupo, aonde eu defendo, eu tenho homens bonitos, homens boa pinta, que passam o rodo na mulherada e é respeitado, e as mulheres todas comigo. Que passam rodo em todas, ele acha que isso faz dele melhor, mas não faz. Esse aí é o famoso Enzo de meia idade. O cara tem 40 anos e dá pra ver insegurança. O cara fala de machismo enraizado, mas ele nunca enraizou nada. Como homem, você não constrói nada com discurso mole, gritando, e a família só vai se construir com valores, com princípios. Você precisa estabelecer seus valores e a mulher precisa aceitar isso. Se ela não aceitar isso, se ela não aceitar que você vai ser o líder do seu relacionamento, que vai ser do seu jeito, ou tchau, tem que deixar ela embora. Simples, é isso. É o seu jeito ou tchau. It's my way or the highway. O homem saiu com a mulher pela primeira vez e transou com ela. Ele é o pegador. O homem saiu com uma mulher pela primeira vez, a mulher transou com ele logo no primeiro encontro. É uma mulher questionável. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade que aponta os dedos para a mulher e não aponta o dedo para o homem. Ele fala como se fosse uma grande injustiça a mulher não poder dar no primeiro encontro, sem ser julgada. Mas vamos ser honestos, vamos pensar aqui, tá? Vamos usar o nosso cérebro, que é uma coisa que esse cara obviamente não faz. Quem julga as mulheres promíscuas não são os homens, são as próprias mulheres. Elas julgam as outras mulheres promíscuas mais do que os homens. Era uma roda de amigas aí, o que elas falam de mulheres boas, as mulheres casadas, aquela mulher que dá fácil. Vai ver o que elas falam sobre isso. Qual que é o primeiro insulto que uma mulher diz pra outra no momento de raiva? Vai chamar ela de piranha, vai chamar ela de puta, vai chamar ela de vadia. A mulher que libera no primeiro encontro, ela tá agindo igual homem. O cara que ela mal conhece. E isso não vai ter consequência? Óbvio que vai. Existe consequência biológica, emocional e espiritual. Isso não sou eu que tô falando. Isso é comprovado. Quanto mais parceiros uma mulher tem, comprovadamente, estatisticamente, a probabilidade dela ser infiel aumenta. Tem estudos sobre isso. E a essência feminina é o que difere ela dos homens. E os homens masculinos, que é normalmente os homens que ela quer, eles querem uma mulher que tenha uma essência feminina. Então, se ela age igual homem, ela vai atrair ou um homem afeminado, que nem esse cara, ou ela não vai atrair ninguém. Por que que a virgindade foi sempre valorizada durante toda a história da humanidade? Todas as culturas, sempre as virgens foram valorizadas. Porque isso representa controle emocional, primeiro. Ela não sai abrindo as pernas para todo mundo por impulso, por emoção. Isso mostra seletividade, isso mostra autocontenção. Isso é admirado não só em mulheres, mas em homens. O homem que controla suas emoções e faz o que ele pensa e não o que ele sente é o homem que construiu esse mundo. É o homem que não é controlado pelas suas emoções, ele controla elas. E a mulher também. A mulher que é seletiva, ela escolhe o melhor homem possível e ela se dá só para esse homem. Isso é valioso, isso é raro. Sempre de homem. E eu vou ter dó de homem? Quero que se lasque o homem. Todo emocionado, defender o empoderamento, a falsa liberdade sobre a promiscuidade feminina, como se isso fosse algum tipo de evolução, como se isso trouxesse algum tipo de benefício. Qual que é o benefício de uma mulher ter tido relações sexuais com 100 caras e estar solteira? Qual que é o benefício para ela, para os homens,
pros filhos dela, pra família dela. Me fala um benefício dela ter sido uma mulher promíscua. Isso é a definição de decadência. Verdade sem responsabilidade. O que você ganha em ser promíscua? E eu vou te falar o que vai acontecer. Sua alma vai ficando pesada. Sua autoestima começa a se corroer. Essa é a dura verdade que quase ninguém tem coragem de falar em 2025. Mas eu tenho. É exatamente aqui que o discurso desse cara se contradiz mais uma vez. E eu não sei o porquê, não sei se tem. Eu já ouvi gente falando que envolve a questão da testosterona, que envolve a questão do caçador. Eu pouco me importo, pra mim falta caráter, mas não sei por que é. Mas o cara diz que o homem é o problema, que o homem que trai por mau caráter, ele mesmo falou que ele não sabe. Amigo, se você não sabe, então fica quieto. Se você não sabe, mas eu vou te explicar. O homem tem 17 vezes mais testosterona do que a mulher. Tem uma natureza poligâmica comprovada. Isso que eu tô falando não sou eu que estou inventando da minha própria cabeça. Isso é um dado. Isso é chamado de biologia. Essa geração de homens emocionados, igual esse cara aí, completamente refém das suas emoções. Esse é o cara que alguém tromba com ele na balada e ele dá uma no cara, toma uma facada, ou dá uma no cara, mata o cara e ele vai preso. As mulheres hoje, elas traem mais do que os homens. Qualquer psicóloga vai te falar que as esposas traem mais do que os homens. Quando elas traem, não é apenas um surto momentâneo, um desejo passageiro, é algo emocional. Elas já escolheram esse cara antes de trair no corpo. Isso é infinitamente pior, isso é infinitamente mais destrutivo, porque a mulher, antropologicamente falando, ela só pode gerar um filho por vez, um filho por ano. O homem pode engravidar 100 mulheres por dia. E é por isso que a nossa testosterona é maior. Mas se essa mesma mulher ela fica com um cara diferente durante uma semana, quem é o pai dessa criança? Quem que é o pai? Quem que vai se responsabilizar por ela e por a criança? Ninguém sabe, ninguém assume. Isso era algo muito pregado na escravidão. Eles faziam os homens se relacionar com todas as mulheres, porque se o homem não sabe quem é o filho dele, ele não tem essa ideia de proteção, porque ele nem sabe quem é o filho. Então é um desastre. Isso é um desastre do ponto de vista biológico, antropológico, e também, obviamente, do ponto de vista social e familiar. É exatamente por isso, baseado na nossa cultura histórica da humanidade que construiu esse mundo lindo que você vive hoje, que a traição feminina sempre foi vista como algo mais sério, como algo profano. Que os efeitos da traição feminina são muito mais graves do que os efeitos da traição masculina. Não que eu concorde, não que eu seja a favor, não que eu faça isso, mas o que eu estou falando são fatos. O homem que trai, ele ainda consegue proteger a mulher. Ele ainda consegue proteger a família. Se ele engravida outra mulher, ele tem que proteger as duas. Ele tem que proteger os dois filhos. Mulher que trai, não. Ela quebra esse elo. Se ela trai o cara que foi traído não precisa proteger porque o filho não é dele. E o cara que fez o filho na mulher não precisa proteger ela, porque a mulher que ele engravidou tá casada com outro cara. Então, não é responsabilidade dele se ela tá casada com outro. Você entende o que eu quero dizer? E hoje até pior. Pensão socioafetiva. Eu não concordo com nada que esse cara falou no vídeo. Acho que ele tem até boas intenções. Deve ter um bom coração. Mas ele realmente... Dá pra ver que o cara já usou muita droga. Dá pra ver que esse cara aí não tem nenhum tipo de estoicismo, nenhum tipo de inteligência emocional. Dá pra ver que esse cara não tem nenhum tipo de controle. Esse é o tipo de pessoa que você não pode confiar. Nem sei porque esse cara foi chamado nesse podcast. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, se você discorda de algo que eu disse, comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você concorda, se você gostou do conteúdo, deixa o like. Eu te vejo no próximo vídeo.